Início a esta audiência referente à gestão de saúde, a qual novamente. Boa tarde a todos e todas. Dando início a esta audiência referente à gestão da saúde, a qual atende às normas estabelecidas pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem por objetivo oportunizar a todos o entendimento e a discussão do relatório de gestão de saúde relativo ao segundo quadrimestre de 2024. A presença nesse momento na mesa, Clóvis Mantegia, contador, Secretaria de Saúde. Amanda Barros, Planejamento e Secretaria de Saúde. Marcelo dos Reis, secretário adjunto. Michele Inácio, diretora administrativa da Saúde. Então vamos dar início à apresentação desse relatório do segundo quadrimestre de 2024, com a palavra quem? Com o contador direto. Então tá. Jack. E para trocar lá? Ah, tá aqui. Consegue. Vou só ver aqui. Tá. Boa tarde a todos. Será apresentado aqui o relatório de gestão do segundo quadrimestre de 2024. A gestão atual, secretário Mauro Esparta, secretário adjunto de gestão Marcelo Reis, secretária adjunta de saúde Caroline Schirmer, secretária adjunta de gestão hospitalar Aline Nunes Mota, diretora do DA Michele Chaves Inácio, contador Clóvis Montege. Dando início às receitas do município. Total que foi arrecadado do município dentro do segundo quadrimestre foi 90.562.000, sendo que transferência de recursos livre para o ASPS de 26.852.000, arrecadação dos impostos 18.699.000, participação cota parte 44.767.000, taxas de fiscalização de vigilância sanitária R$ 67.969 e uma parte do empréstimo Finisa R$ 175.504. Recebimentos do recursos do Estado, total de R$ 40.092.635, onde é dividido em dois blocos, custeio e investimento. Na parte de custeio nós temos atenção básica, recebemos 2.815.000, da parte de assistência farmacêutica, que são para os medicamentos, R$ 272.671, da média e alta complexidade, são para os hospitais, R$ 36.454.098. E o outro bloco dos investimentos nós recebemos R$ 550.000. Esses 550.000 se refere a R$ 150.000 de emenda parlamentar de Luciana Genro e R$ 400.000 que é para compra de equipamentos, recursos para repor da enchente. Dando seguimento agora aos recursos da União. Novamente, os recursos se dividem em dois blocos, custeio e investimentos. O total que recebemos da União foi R$ 139.716.000. Na parte de custeio nós temos atenção primária, R$ 20.056.000, assistência farmacêutica, R$ 1.416.000,
Atenção da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, que é o recurso para o repasse aos hospitais, 75.130.000. Na parte de vigilância em saúde nós temos 3.483.000. E na parte da gestão do SUS, que é o piso de enfermagem, 8.265.000. No bloco de investimentos, nós recebemos na atenção primária 9.376.000 e na parte de atenção especializada 21.989.000. Esses 9.373.000 é para a recomposição das unidades básicas de saúde, da compra de todos os equipamentos. E os 20 milhões se refere aos equipamentos para o Hospital Pronto-Socorro. Dando seguimento, percentual sobre o total da receita. Total da receita, município, estado e União, 270.371.000 reais. Onde no município representou 33,50%, o estado 14,83%, e a União 51,68%. Esse percentual elevado da União se refere aos recursos que nós recebemos para o que aconteceu em 2024 das enchentes, né? Neste slide fazemos um comparativo de 2023 para 2024, onde do município nós tivemos um incremento ali de receita de 2,34%, que não representa quase nada, né? No estado 15,81% e da União 63,01%. Se refere esse aumento drástico da União, novamente, aos recursos que recebemos para a enchente, para a recomposição das unidades básicas, dos hospitais. Passamos agora às despesas. Custeio. Folha de pagamento. Foi gasto dentro desses 4 meses 11.587.000. Material de distribuição gratuita 1.611.000, que se refere a medicamentos. Repasse para o Graça 37.102.000, onde 3.567.000 se refere ao município, 5 milhões de reais se refere ao repasse do Estado, 28.533.000 da União. Já para o HPS foi repassado no total de 22.667.000, onde o município 1.004.000, o Estado 13.768.000 e da União 7.893.000 reais. Os repasses para o HU totalizaram, dentro deste quadrimestre, 53.021.000 reais, onde do município 2.100.000, Estado 15.794.000, a União 35.126.000. Dando continuidade ainda na parte de custeio, os repasses para o IB Saúde, que é UPAs Rio Branco e Liberty Dick Conter, foi repassado 8.510.000. O IB Saúde do UPA Guajuviras, 5.071.000. No IB Saúde CAPS, 4.124.000. E repasses da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, 34.125.000, onde o recurso, o início ali, 21 milhões, se refere ao município e não à União, como está ali. 2.127.000 ao Estado, repassado para a Fundação, recurso do Estado, e 10.149.000 repasses da União. Continuando ainda na parte de custeio, repasse para o CAP SAMU, 3.029.000. Sentenças judiciais 1.433.000 e demais credores 23.191.000. Não dá para listar todos os credores que nós temos, porque temos vários credores e a apresentação ficaria muito extensa. Mas temos
todos os dados em separado por credor. Na parte de investimentos do empréstimo Finisa, foi gasto o valor de R$ 244.376. Então, o total da despesa, incluindo custeio e investimento, R$ 205.722.244,88, onde o pagamento dentro do período, ou seja, dentro do segundo quadrimestre, R$ 203.268.625. E parte de restos a pagar, R$ 2.453.619. Percentual da despesa sobre o total. Município, 29,60% das despesas. Estado, 19,52%. União, 50,88%. Novamente, eu volto a repetir os valores das despesas ali do percentual em aplicação, né? 50,88% são recursos destinados e recebidos para a enchente. Comparativo de 23 para 24, o município, nós tivemos uma redução de 34,41% em relação às receitas arrecadadas foram inferiores, né, a 2023. O Estado, 1,90%. E a despesa de 23 para 24 da União, 32,53%. Comprometimento do orçamento desde o início do ano, de janeiro a 31 de agosto, nós comprometemos o orçamento em 638.647.000. O nosso orçamento total inicial foi de 824.991.000. Então, aqueles 638 milhões comprometidos refere-se a 77,41% do nosso orçamento, até 31 de agosto de 2024. E, por último, apresentamos a aplicação em ações em serviço de saúde. Nós estamos em 16,12%. O nosso limite constitucional de aplicação é 15%. Eu dou por encerrada a apresentação. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra ao Sr. Bamberg. Tem mais alguém fazer uma informação a mais? Hã? Ah, tá. Tá. Após a explanação, tem mais explanações, né? Palavra aos participantes. Quem quiser participar. Obrigada. Alô, a palavra está com a Amanda. Boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação de alguns indicadores de saúde. Temos um plano municipal de saúde com mais de 250 indicadores, né? Porém, pelo elevado número, a gente acaba selecionando alguns que possam representar o padrão de saúde do município, indicadores mais importantes. Então, vou apresentar os indicadores que atualmente estão pactuados com o Estado para 2024. Então, o primeiro indicador... Pode passar? Sou eu que passo, desculpa. Desconfigurou. Desconfigurou. Peço desculpas, desconfigurou pelo formato. Então, o primeiro indicador trata da proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal até a 12ª semana de gestação. Esse é um indicador que compunha o Previne Brasil, né, que era o programa de financiamento da atenção básica. O Previne Brasil foi... Me ajuda com a palavra, ele foi descontinuado, né, esse programa. Sim. Então, agora o Ministério da Saúde está avaliando novos indicadores que possam
compor o financiamento, provavelmente se dará em cima da produção das equipes, mas segue sendo um indicador importante, né? Indicadores que tratam de mortalidade, de pré-natal, sempre são importantes, sempre refletem a qualidade da nossa saúde. Então, proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal até a 12ª semana de gestação. Primeiro quadrimestre tivemos 40% de acompanhamento, segundo 39,84%. Vamos considerando que no segundo quadrimestre temos o cenário da enchente, né? Então, conseguimos manter o que já vínhamos fazendo no início do ano. Proporção de exames de sífilis e HIV disponibilizados para as gestantes, meta de 60%. Esse também era um indicador do Previne. No primeiro quadrimestre, 57%, no segundo passamos para 90%. Proporção de gestantes que realizou a primeira consulta odontológica, também melhoramos esse indicador no segundo quadrimestre, mesmo com a enchente, né? Alcançamos 70%, quando tínhamos uma meta de 60%. Esse é um indicador assim, extremamente importante, que estamos tendo um resultado excelente, que é sobre a gravidez na adolescência, na faixa etária de 10 a 19 anos. Abrimos o ano com uma meta de 8,35%, estamos com 4,71% neste segundo quadrimestre. É um indicador negativo, né? Quanto menor, melhor. Proporção de exames citopatológicos realizados em mulheres. Esse indicador teve um resultado bastante ruim no segundo quadrimestre, né? Isso significa que bem poucas mulheres acabaram realizando o citopatológico, né? Então, a gente tem que pensar também no número de unidades que foram desabilitadas e a quantidade de pessoas que ficaram abrigadas. Mortalidade infantil, voltamos a ter um cenário muito positivo. A gente começou o ano com uma meta de 9,22 casos para cada 1.000 nascidos vivos. Estamos com um valor de 7,71 casos. É um indicador internacional, lembrando que esse indicador sempre deve estar abaixo de 2 dígitos, né? Esse valor é internacional, né? Então, estando abaixo de 9,9, já estamos bem. Estamos com uma marca muito boa. Muito boa, muito boa. A questão da vacinação, tivemos assim uma redução. Eu não estou enxergando bem se o segundo, acho que foi 86. Tivemos uma redução, né? Em relação à vacinação, as pessoas precisam acessar as unidades para vacinar as crianças. Mesma coisa, tríplice e pólio, né? Os dois tiveram uma queda não tão expressiva assim, poderia ter sido muito menos, mas mesmo assim a gente consegue mostrar os esforços, né? Proporção de pessoas com hipertensão arterial aferida muito, muito baixo. A gente tinha uma meta no início do ano de 50%, né? 50% dos hipertensos deveriam ter pelo menos uma aferição no semestre. Então, no segundo quadrimestre, tivemos 24,7%. Muito ruim. Mesma coisa para diabetes. Diabetes parece ter melhorado um pouquinho. 57%. Esse indicador aqui é um indicador internacional, um indicador super importante que avalia a qualidade, né, da atenção básica. Se trata da taxa de internações por causas sensíveis à atenção básica. Então, a pessoa internou por algo que poderia ter sido resolvido na atenção básica, né? Também é um indicador que, quanto menor, melhor. A meta para 2024 era de 27%. Né? No segundo quadrimestre, temos aí 16,1%. Percentual de cobertura e estratégia de saúde da família, tivemos uma redução. Também tem um ponto de interrogação em cima daquele resultado do primeiro quadrimestre, ainda não ficou muito claro, pelo menos para mim, mas temos ali no segundo quadrimestre, então, 89%.
Em relação ao número de CAPSI, que é uma meta, não tivemos avanço. Né? É uma meta do plano e da Conferência Municipal de Saúde, da Conferência de Saúde Mental. Né? Temos essa meta, esse compromisso com esse CAPS, mas ainda não avançamos. Número de casos de AIDS em maiores de 12 anos, a meta sempre é 0. Né? No segundo quadrimestre, tivemos, então, 15 casos. E, em relação à mortalidade geral por AIDS, está um pouquinho maior do que o previsto. A meta para 2024 era 6,57 para 27 para cada 100 mil habitantes. Tivemos 7,76 casos para cada 100 mil habitantes. Encerro. Aqui temos 2 novos indicadores pactuados com o Estado para o ano que vem, que é a taxa de mortalidade por câncer de mama, é um indicador que vai começar a ser monitorado também em todo o Estado, e a questão do monitoramento do Aedes aegypti por ovitrampas, que é um tipo de armadilha, né, que já é usado em Porto Alegre. Então, os casos de dengue deram uma acalmada, a leptospirose também, né, não está mais tanto como estava antes. Então, em relação aos indicadores epidemiológicos, no momento seria isso, mas fico à disposição também para maiores esclarecimentos. Tem mais alguma explanação? Não. Vereador Patrício, fez uma inscrição? Já está? Ele tem. Alô. Colega vereador Patrício, está com a palavra. Agora sim. Bom, primeiro, presidente da Comissão de Saúde, vereador Bamberg, mas as autoridades da gestão de saúde da nossa cidade, a Clóvis, contadora, a Amanda, secretária de Planejamento, o Marcelo, secretário adjunto, e a Michele. Esse relatório nos preocupa muito, porque ele inicia pós-tragédia. E a gente teve aqui na gestão anterior, a explanação de vocês do ano passado, nós chegando aí a quase 30% em saúde na nossa cidade. E quando a gente vê esse quadro de 16,12 e vê que represou com certeza e o lado oeste da nossa cidade atingido, com todas as dificuldades de unidade básica de saúde, de UPAs, do próprio HPS, é mais uma pergunta do planejamento. O que nós estamos realizando para poder superar toda essa questão negativa, depois pós-tragédia, que represou e não terminou, não sumiu, na verdade, nossos pacientes que precisavam de cirurgia, novos pacientes que também precisavam de consultas. Nós temos hoje, o grande desafio na nossa cidade, eu digo, é a saúde sempre, mas hoje mais ainda, né? Então, eu precisaria, presidente, que nós tivéssemos pelo menos um relato ou uma narrativa desse planejamento que nós temos, não só na questão básica de saúde, mas na questão que nós temos macro. Os nossos hospitais, e o secretário adjunto Marcelo esteve com nós numa reunião com Graça, nos preocupamos muito com os nossos hospitais, nos preocupamos muito com a UBS do lado oeste, que ainda tem UBS que não está aberta, nos preocupamos muito com as UPAs e o próprio HPS, que ainda não está revitalizado na totalidade. E se não puderem responder agora, eu acho que também é muitas perguntas, mas é pertinente, é importante para nós, que fosse, presidente, encaminhado à casa, né, um relatório sobre essas questões que são importantes, para que a gente possa ter respostas à comunidade que nos cobra muito, a comunidade que nos cobra desde a oncologia, porque os médicos entraram em greve, voltaram para a pressão. Então, nós temos na saúde nosso grande desafio, nós parlamentares, primeiro,
que no conhecimento técnico ele é de vocês, autoridades de saúde. Mas o esclarecimento para a população, a confiança é em nós. E nós precisamos ter todos esses elementos para poder ajudar a mostrar como é o nosso e como estamos a nossa saúde de Canoas. Eu acho que é isso que eu queria deixar para o presidente da comissão e a todas as autoridades de saúde. Nós temos muito para esclarecer para a nossa cidade, para os nossos pacientes, para os nossos canoenses, o que estamos para fazer pela frente, para poder recuperar, e o que estamos fazendo agora para poder sanar os problemas atuais. Era isso, presidente. Obrigado. Sim. Eu concordo com o colega vereador Patrício. Dentro dessa explanação que foi feita, nós queríamos, inclusive, que essa casa estivesse lotada, as galerias da casa, e, infelizmente, a gente não tem essa participação. E então fica bem difícil, dentro do processo que a gente trabalha e desenvolve. E onde nós estivemos na reunião lá no Hospital Nossa Senhora das Graças, que estava presente, viu as dificuldades que tem. E muitas vezes as pessoas cobram, e, na verdade, não estão presentes dentro de um processo mais qualificado para cobrar. Porque há uma situação que nós vivemos na nossa cidade, que ela foi atingida várias vezes em questão de um ano e meio, com tempestades, inundações e a própria pandemia e a própria dengue que assolou a nossa cidade. Foram não sei quantas pessoas que foram atingidas, quantos óbitos houveram dentro desse processo todo. Então, estas audiências aqui seriam específicas para que a gente pudesse extrair mais informações por parte da Secretaria da Saúde, se tivesse mais pessoas para fazerem as perguntas verdadeiras e reais das necessidades que cada canto da cidade gostaria de saber, né? Mas dentro da colocação que o vereador Patrício fez, com certeza não tem nesse momento para dar essas informações. Faremos por escrito para que possamos trazer para esta casa e distribuir para os demais colegas vereadores para levar ao conhecimento da população aquilo que realmente precisa ser e o que está preparado para o próximo evento, que teremos uma outra audiência pública, o que está sendo projetado dentro das necessidades que Canoas precisa, e o quanto porque eu fiquei até surpreso que a dengue baixou dentro do processo da inundação, que no nosso entendimento haveria uma necessidade de ter aumentado, e na verdade ela diminuiu, pelas informações que chegaram, né? Então, são informações que a gente precisa repassar para a comunidade, e precisamos tentar entrar nessa discussão em conjunto com a Secretaria da Saúde para que nos forneça essas informações. Ou tem elas nesse momento para passar? Sobre o geral daquilo que está sendo programado e projetado. Eu posso falar? Pode falar? Tá, ok. Boa tarde a todos e todas. Muito nos honra estar aqui na Casa Legislativa. Um abraço ao vereador Patrício, está aqui conosco, vereador Bamberg, pessoa do presidente, a todos que estão aqui, a todos que nos assistem pela internet, pelo YouTube. É claro, é público e notório que foi um ano atípico, tá? Eu posso falar de mim, enquanto saí da Secretaria de Licitações e fui convocado para a Secretaria de Saúde, na condição do gabinete do secretário adjunto de gestão. Eu cheguei lá por abril, final de abril, início de maio, onde nós pegamos de cara a epidemia da dengue. Confesso que para mim, muito embora 18 anos de prefeitura, tudo muito novo, assim, né? Gestão, a ponta, eu não entendi a ponta, então nós fomos atrás, mas nós tínhamos profissionais que estavam dando todo o suporte,
E, na época, nós tomamos quais ações? Hospital de campanha, para evitar que colapsasse toda a parte especializada, a parte ali de UPAs. Então, nós fizemos o hospital de campanha ao lado do anexo à UPA Guajuviras, né, com ampliação de equipes, né. Quando nós contratamos a pulverização, que diminuía a questão da incidência do mosquito, né. Os testes de de dengue, o que nos trouxe um problema. Por quê? Porque foi uma dificuldade absurda. A contratação a gente conseguiu em tempo recorde, mas a entrega foi uma dificuldade. Até porque os próprios fornecedores que nós já tínhamos, que não foram contratações emergenciais, nós tínhamos um registro de preço, estavam com dificuldade do fornecimento. Fizemos todas as notificações, a diretora administrativa está aqui comigo. Conseguimos atender, fizemos um centro de testagem, então a gente conseguiu controlar. Quando nós estávamos no controle da situação da dengue, nós recebemos a enchente pela proa. Né? A calamidade está aí, tá posta, né? Um evento praticamente mundial, não é nem nacional. Estivemos nas capas dos maiores jornais, né? População toda atingida, lado oeste devastado. Perdemos, naquele momento, das 19 unidades de saúde, que 4 eram locadas. Reconstruímos, reformamos, remobiliamos e estamos colocando os computadores em 15. As outras 4 que eram alugadas, nós optamos. Acho que só a questão da Matias Velho, que a gente ia entregar e viu que era um ponto nevrálgico e que a população ia sofrer muito, conseguimos retomar o contrato. Eu participei da negociação direta com o proprietário, que nada exigiu, só queria uma resposta e a gente conseguiu. UPAs, perdemos 2 UPAs, né? UPA Liberty Dick Conter, a UPA Matias Velho, e UPA Rio Branco, a qual, contra tudo e contra todos, inclusive quanto ao corpo de engenharia do município, foi lá, analisou, disse que tinha que ser colocado abaixo. Eu não concordava, e eu digo eu porque foi só eu, e fui lá verificar. Não tinha infecção, não tinha contaminação do material, era um material diferenciado, não era uma alvenaria, era chapas de aço galvanizado com isopor dentro, não foi atingido, conseguimos reconstruir, porque era inconcebível, muito embora nós, enquanto administração, tínhamos já a previsão do recurso para uma licitação e uma execução de uma obra para uma nova UPA, mais adequada aos padrões atuais, era inconcebível que, culturalmente, o bairro Rio Branco, aquela região ali, que está tão acostumada a ter uma UPA, todo mundo conhecia a UPA Rio Branco, ficasse sem atendimento nesse momento. Então conseguimos, retomamos o atendimento junto ao prestador, colocamos toda a reforma, a reequipagem do equipamento, e assim se deu com a HPS também. Bom, fazendo esse relato, eu posso dizer para vocês que, muito embora o secretário Mauro Esparta hoje não esteja presente, nós estamos aqui o representando, a gente, verdade, vereador, a gente não teve essa conversa de qual a linha a ser tomada. Então, o que eu vou explanar aqui agora é um sentimento de quem está enfrentando a questão até da ausência de recursos. Hoje, eu posso afirmar para vocês, o último a ser atendido na questão hospitalar é o cidadão de Canoas. Pela questão das pactuações, pela questão dos recursos, porque muito embora a União e o Estado encaminhem recursos, ele não é por uma questão legal. Ele é uma questão de pactuações e habilitações junto ao município. Quando eles me encaminham esse recurso para a secretaria, o município está se comprometendo a prestar certo tipo de serviço, de especialidade, a qual aquele recurso é encaminhado. Certo? Essas pactuações obrigam o município a atender X regiões de saúde, no caso a nossa 8ª região. Hoje se fala que Canoas atende 156 municípios. Não é verdade. Nós temos especialidades em que Canoas atende mais de 400. E a Comissão de Saúde, a Comissão Legislativa de Saúde, eu acho que se assustou com a informação no dia da reunião. Nós temos especialidades que a gente atende mais de 400 municípios em Canoas. Não tem espaço para o cidadão. Então, a minha opinião é muito, mas é muito reta. Ou a gente revê essas pactuações e realmente torna Canoas, de novo, viável para o cidadão canoense ser realmente, ele tem que ser tratado como prioridade, pois aqui é o município de Canoas, nós temos que, e na verdade o que eu quero dizer para vocês é que isso já está sendo revisto desde o dia 15 do mês passado.
secretária Aline Mota veio com a missão, com conhecimento todo do Ministério da Saúde, ela está reavaliando todas as pactuações, para a gente minimizar essa questão. Outra questão, o planejamento de Canoas voltar a ter a capacidade de atender o tamanho de Canoas. O vereador Bamberg aqui se assustou com o que o município aporta hoje dentro da composição do custo. É inconcebível. Canoas hoje vive para pagar a saúde. Uma parte para a limpeza da cidade e agora o recurso que está vindo do governo federal, que é para alteamento dos DICs, porque isso é também a prioridade dado esse evento sem precedentes. Então Canoas vive hoje para isso. O resto a gente pode dizer, eu vou falando porque enquanto eu não trabalhei na saúde, eu ouvia a prioridade é a saúde, a prioridade é a saúde, sempre foi a saúde. Nunca, nem posso dizer nas gestões dos prefeitos, sempre foi a saúde. O problema é que Canoas não tem, a meu ver, a capacidade de operação na saúde que nós temos hoje. Nós não temos. Por quê? Para a questão de atendimento dessas pactuações também. São 4 UPAs mais a UPA do idoso, são 5. São, hoje, 28 unidades básicas de saúde? 28 unidades básicas de saúde. 3 hospitais, um de primeiro tempo, para garantia da vida e estabilização para encaminhamento ao segundo tempo, que é o Hospital de Pronto-Socorro, que muito, embora, e eu falo dele integral, hoje ele está numa situação de uma porta de emergência clínica. E ele não, é importante a população e a Casa Legislativa entender, que ele nunca parou de funcionar. Claro, ele não tem o tamanho que ele tinha lá dos 120 leitos, mas ele sempre esteve em funcionamento dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças, né? De forma que está longe de ser adequado, ele tinha toda uma estrutura lá, mas ele ainda atende urgência, emergência, né? Toda a questão de estabilização, trauma, é tudo lá ainda. Então, a meu ver hoje, se os senhores, não estou aqui, o secretário de saúde não me passou procuração, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, não, vocês viram ali um recurso de mais de 800 milhões destinado da saúde, dos 2,6 bi de orçamento anual. Não dá conta. E não dá conta depois de tudo isso que eu digo para vocês, eu ensaio o seguinte, porta aberta não tem controle. Se nós tivéssemos hospitais, ou um desses hospitais fosse de eletivas para atender cirurgias, consultas e exames eletivos marcados, eu vou dizer para vocês, eu não posso, de todos os profissionais que estão na saúde comigo, eu sou o menos habilitado lá. Eu não sou da saúde, eu sou da administração e das finanças. Com certeza nós teríamos muito mais capacidade de baixa de filas, cumprimento das cirurgias, cumprimento das consultas, nós não teríamos essas filas homéricas. O problema é que nós temos 3 hospitais e os 3 praticamente porta aberta, muito embora o HU tenha as suas especialidades, mas não é. É um absurdo, porque tu tem a SAMU que te entrega vaga zero, e tu tem que atender, tu tem que garantir, tu tem que fazer a garantia à vida, tu não pode me largar aquela pessoa e mandar para outro município, a gente recebe. Então é legal isso. Nós não temos controle sobre o nosso custeio. Hoje nós sabemos o quanto nós pagamos para os nossos hospitais. Nós não sabemos quanto custam. A gente sabe que a gente passa 14 milhões para o HU no PO deles, nós passamos 8 milhões praticamente para o Nossa Senhora das Graças, e nós passamos 8,5 milhões para o HPS. Quanto eles custam, eu não sei. Ninguém sabe. Se o HPS custa 10, se custa 8, se custa 6. Nós sabemos na prestação de contas o que eles nos apresentam e a gente faz as devidas glosas quando o registro financeiro não atinge o mínimo. Tá? Então isso nós sabemos, mas quanto realmente custa, nós não temos ideia. Nós podemos chegar no dia 20 com 80% do orçamento do hospital comprometido e em 10 dias acontecerem várias ocasiões que estão fora da nossa governabilidade, acidentes, questões médicas, que extrapolem mais 100% do PO, porque ele está aberto e nós vamos atender. Então isso traz para Canoas também uma dificuldade de gerir esses recursos. Sempre pela garantia da vida. Isso eu posso garantir para vocês. O tempo que eu estou lá, a maioria das pessoas está se empenhando. Não são todos, mas a grande maioria se empenha. Mas a batalha é árdua. E esse é o grande problema. Hospitais de porta aberta, que nos tira o controle e a governabilidade, e mesmo tendo as 4 UPAs mais a do idoso e toda a atenção básica.
e Canoas operar dentro de um tamanho que não lhe é permitido. E os senhores e as senhoras, eu não tenho esse dado aqui, mas eu encerro dizendo o seguinte, dá para levantar quantas cidades no Rio Grande do Sul têm 3 hospitais. Basta dizer para os senhores que eu acredito que no estado são 3 de pronto-socorro, um em Canoas. Então, vocês vão ver que não tem. Então, isso. A saúde está revendo o tamanho. Nós temos que, indiscutivelmente, se politicamente não é viável, não é, mas ele tem que ser feito. Vai ter que ser cortado as habilitações, nós vamos ter que realmente rever os nossos conceitos para atender, em primeiro momento, o cidadão de Canoas. E depois as pactuações para atender as referências às quais nós vamos ser no município, porque nós temos gestão plena, tudo ok. Então é isso, vereador. Parece que não se respondeu muito, mas esse planejamento começou dia 15. A secretária Aline está encabeçando, com a nossa secretária adjunta de gestão hospitalar, para reduzir. E aí, claro, dentre essas informações, aí é uma decisão de governo. Retroceder um pouco, principalmente para o ano que vem, entender o tamanho que Canoas tem e o tamanho exato que Canoas precisa para mantenimento desta máquina de saúde. Olha, eu acho que essa foi uma informação muito valiosa, porque dentro desse processo todo, nós sabemos, aqui da casa sabe que tem 156 municípios habilitados para trazerem pacientes para esta cidade. Agora, fomos surpreendidos da última reunião lá do hospital, que passam 400 municípios por aqui. E aí o governo do Estado, a secretária de Saúde do Estado, ainda começa a pensar em retirar recursos que tiraram agora, foi mês passado? Esse mês. Agora, final do mês, nesse repasse. Se nós não tivermos uma forma de estancar isso ou fazer um enfrentamento, eu acho que o mais urgente e necessário possível é a Comissão de Saúde desta casa, em conjunto com o secretário, irmos para a Secretaria do Estado e trancar o pé com eles. Porque quem menos recebe apoio aqui desta cidade é o cidadão de Canoas hoje. E uma montanha de dinheiro distribuído, entregue para fazer saúde aqui na cidade, e nós estamos E agora vai ter que existir uma exigência mais forte por parte do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde vai ter que fazer um enfrentamento junto com esta casa. No meu entendimento. Não sei, Vossa Excelência. Presidente, secretário Marcelo Reis, essa Casa Legislativa, ela representa a totalidade dos nossos canoenses. O seu relato, a sua narrativa foi muito importante, porque a gente percebe que nós precisamos ter uma gestão impactante, porque senão, quando o senhor fala em pactuação, a gente tem que ter a identidade dessa pactuação, o porquê dela. Quando a gente fala que a gente mensalmente gasta mais de 10 milhões de reais do recurso livre do município, recurso livre, a gente tem que saber por que isso está acontecendo. O plano operacional, nós temos que saber o nosso tamanho, concordo que o senhor foi bem na linha. Nós não identificamos o que o canoense precisa e nós não estamos fazendo aquilo que ele precisa. Eu vejo que, antes mesmo, eu acho que no último afastamento do prefeito Jairo, nós estávamos fazendo um cadastramento com todos os canoenses da necessidade que precisávamos, para achar o que nós realmente canoenses, todos os canoenses precisavam, especialistas. Por isso, porque no transcorrer dessa linha do tempo, nós não temos o diagnóstico e a identificação nossa canoense. Por essas pactuações realizadas anteriores,
por essa questão de agora nós temos que sustentar os nossos hospitais com recurso livre, e a gente sabe que o recurso livre é um recurso difícil, é lá direto da fonte dos impostos próximos nossos. Então, eu acredito que nós temos um grande desafio pela frente, né, e temos que unir. E Bamberg, ele não é só político, ele é extremamente técnico para que nós possamos entender aonde nós temos que buscar a força da técnica com a política. É nos deputados estaduais, é nos deputados federais, é aonde? Porque eu vejo assim, eles estão cumprindo. Por que estão exigindo a pactuação? Por que o município está deixando exigir? Eu vi que naquela fala da diretora do Graça, ela colocou que eles, olha só a palavra, eu não gosto, é uma coisa desumana. Eles trazem do interior o paciente e deixam num hospital. Isso é um absurdo, né? Nós chegamos a um momento que isso, a gente fica até sem saber o que dizer, porque é desumano o que está sendo feito. Mas e nós? O que nós precisamos fazer para evitar isso? Que o cara venha de Santa Cruz, que venha de onde for, porque tem aqui a habilitação e a especialização, sabe, não está encaixando. Me permitam, não falta esforço de vocês, não falta competência de vocês, mas tem algo que não está alinhado. Sabe, eles estão nos atropelando a nossa gestão de saúde. As outras cidades, o estado do Rio Grande do Sul, eles estão realizando o que devem realizar dos 15%. A União está fazendo isso, a tabela do SUS deve ser uma tabela que não se reajusta há quanto tempo, contador? A tabela do SUS, só para... O senhor deve ter, não sei se tem. 10 anos. Mas imagina, né? Tudo isso cai para nós, pagar o profissional, né? Essa é a verdade. Então, nós temos que fazer uma gestão muito impactante. Nós temos que botar para fora os nossos erros, os nossos acertos, alinharmos e cobrar do Estado e da União de forma forte. Senão nós não vamos conseguir, nós vamos viver na mão de tirar recurso livre, e são mais de 10 milhões por mês. Isso dá mais de 100 milhões o ano para os nossos 3 hospitais. Então, nós não temos que, se tem que federalizar um, se tem que estadualizar o outro, nós teremos que fazer isso. Nós teremos que ter esse diagnóstico, essa identificação para poder tomar as decisões corretas. Nós estamos realmente assim, com uma pressão dentro da Câmara que vocês não imaginam. Eles mandam hoje foto da alimentação que eles estão tendo. Eles mandam foto do técnico de enfermagem que não tem a luva e está fazendo uma situação cirúrgica, né? Então, nós precisamos da saúde e estamos desabafando com vocês. Sabemos que vocês não estão na ponta, mas estão com a dedicação exclusiva para realizar. Nós precisamos levar a saúde como uma prioridade de verdade. Que a gente só fala que a saúde deve ser prioridade, mas a gente não está fazendo isso. E quando eu digo, é nós parlamento, é nós governo, nós precisamos mudar isso. É isso, presidente, que eu queria colocar. Mas eu quero parabenizar o Marcelo Reis. Ter esta coragem de trazer esse problema para esta casa. Porque nós entendemos que pela primeira vez que eu sinto que alguém veio, que está no meio do processo, enfrentando o problema, enfrentando o caos e trazer para esta casa, para que esta casa se responsabilize e corra atrás de uma situação que nós precisamos rever o mais rápido possível. Algo que a gente descobriu também, que Cachoeirinha tem um loteamento de quase 5 mil famílias. Não tem uma escola e não tem um posto de saúde. Na divisa aí do Guajuviras. E esta população é atendida por Canoas, tanto na educação como na saúde. Então, imagina, são 5 mil pessoas, chega a quase 10 mil pessoas. Que tem o atendimento através de transporte, através de educação, através de saúde, tudo por aqui. E o que Canoas recebe daquilo ali?
porque eles não estão cadastrados aqui em Canoas. E eles fizeram indiretamente o cartão SUS com o endereço de Cachoeirinha. Agora, como nós vamos resolver isso? Mais uma vez, temos que envolver o Conselho Municipal de Saúde, em conjunto com o Secretário Municipal de Saúde, para resolver. E esta casa tem que começar a vir para cima, se organizar e nós abraçar essa causa, porque senão fica inviável o trabalho de vocês. Pena que não tem mais colegas vereadores aqui hoje, pela importância dessa discussão, porque está difícil. Olha, 400 municípios é quase inacreditável de se conseguir atender. Por esta razão, o canoense está no fim da fila, não tem cabimento isso. Uma sugestão da parte do secretário. Qual é o melhor encaminhamento para a casa entrar nessa briga junto? Teria uma sugestão aí? Olha, nós tínhamos previamente conversado lá no Graças, né? O senhor, muito mais incisivamente, o vereador Patrício, o senhor e o vereador Alexandre também, essa questão de uma agenda conjunta junto ao Legislativo estadual, né? Para buscar o apoio devido para depois e fazer um contato junto à Secretaria Estadual. Mas eu acho que o Legislativo, enquanto casa representando o povo, deveria oficiar, sim, nós, o Executivo, para a gente, porque, como eu lhe digo, ninguém me passou procuração, muito embora eu esteja nomeado como secretário de gestão, a minha pasta ali é uma pasta de bastidor. Ela garante os contratos, ela garante que os recursos sejam aplicados da melhor maneira, e aqui está meu braço direito e esquerdo, né? Diretora Michele, com toda a equipe, está aqui o Clóvis, está aqui a Amanda, com toda a importância, a Marlire não está aqui presente, é uma pena toda a equipe não está aqui, o Luiz. Mas assim, vocês têm, acho que deveriam sim, eu acho que não que a minha opinião, eu quero dizer com todo o respeito que eu tenho a essa casa, é uma sugestão de oficiar o Executivo para que coloque esse planejamento no papel, porque esse planejamento não vai perpassar só pela vontade do secretário Mauro Esparta, ele é uma decisão de governo, é uma decisão de Estado, que tem que ser, mas essa decisão tem que ser tomada. E aí eu vou passar por diversos cenários e o que vai ser feito do HPS? Nós temos uma licitação em curso. Está pronta, foi lançada, teve um pedido de esclarecimento de impugnação, né? Estão revendo, o escritório de projetos já está revendo uma questão de habilitação técnica para republicá-lo. Então, se hoje vocês me perguntarem, o HPS dia 17 ou final do mês de dezembro, ele está em condições de receber trauma novamente, e condição de receber toda a emergência e a finalidade que ele tem, e depois, claro, os serviços auxiliares, porque ali vai se dar andamento à questão da imagem e a questão do centro cirúrgico, que é o mais importante para um hospital de trauma. Mas o que vai ser feito dele? Nós vamos manter essa linha? Vamos. O que vai ser feito do HU? O que vai ser feito do Graça? Nós estamos numa intervenção, numa requisição administrativa do Nossa Senhora das Graças, que tecnicamente foi solicitada, enfim, para que as coisas andassem. Parece-me que não está contento. Né? Aí eu não vou discutir os motivos, porque eu posso dizer para os senhores que enquanto eu estou lá desde abril, e a minha diretora está aqui, ela pode até me dizer que eu estou doido. Mas, de toda essa crise, nós temos, por exemplo, o HPS, muito antes, ele deixou de receber recursos, por exemplo, da parte do ASPS. Ele tinha muitas glosas, tinha algumas metas que eles não conseguiam cumprir, e eu posso dizer para vocês, porque eu sou o fiscal do HPS. O HPS nunca levou nem um centavo a mais do que ele apresentou de meta. O HU está sendo hoje, está recebendo os recursos, também tem uma parte que ele não recebe do total do plano operativo. E não é por ausência de metas, é por ausência de recurso mesmo. Tá? O único que nunca ficou sem receber recursos foi o Nossa Senhora das Graças. Claro, ele vive uma situação atípica com um hospital lá dentro. Tudo bem, ele divide esta fatia com o HPS espaço e é porta aberta. A gente entende também. Não estou transformando o Nossa Senhora das Graças no patinho feio. Mas posso dizer para os senhores que nós temos um problema grave de gestão.
Temos. Então, assim, ó, eu digo para vocês, os senhores, enquanto representantes do povo legítimos, devem oficializar o executivo para ir por equipamento. Que linhas estão dando para sanar os problemas? Nossa Senhora das Graças, HU, HPS e todos os encaminhamentos que foram dados. UPAs e até o SAMU. Nós temos muito problema com o SAMU. Não com a equipe, mas com a empresa que hoje gera o SAMU. Tanto que nós estamos finalizando uma nova licitação. Então, assim, é importante. É importante, porque nós temos, muito embora eu represente aqui no Executivo, nós temos que dar essa resposta. Nós temos que dar subsídio aos senhores que são, e falo tanto da oposição quanto na situação, são representantes legítimos. É esse balanço que nós temos na Casa Legislativa, essa democracia, que permite um executivo melhor, que atenda os anseios da população. E hoje, eu não estou falando nem nos anseios, são as necessidades, que a gente não tem conseguido. Eu sei que, e aí o vereador aqui colocou muito bem, o vereador Patrício também, o porquê. Tá, mas o porquê que nós não estamos conseguindo atender? Tem N. Bom, mas então tá, mas está posto o problema, os problemas. O que nós vamos fazer para sanar? E aqui está o planejamento. E tem que ser uma decisão de Estado. Tem que ser o nosso prefeito, nosso líder maior, tem que ser todo o secretariado envolvido, principalmente o da saúde, mas para entender o que se faz, porque envolve fazenda, envolve procuradoria, envolve planejamento e gestão, que hoje é administração e planejamento. Nós temos toda uma questão. Envolve a Fundação Municipal de Saúde, que deve ter em torno de 1.000 funcionários lá hoje, e que são os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que estão lá na atenção básica, atendendo a nossa população, e são os nossos formadores de opinião. Um médico, um enfermeiro, um técnico, um funcionário de bem com o seu empregador, ele pode exercer a humanização devida e que o nosso espaço de saúde exige. Se ele não estiver motivado, nós corremos sérios riscos. Não, aí é um segundo momento. Não há recurso. Tu pode pagar o que for para esse profissional. Se tu não estiver dando a devida importância ao que ele faz, e tu está lá dentro, comprometido com ele e com a instituição, ele também vai atender a população de uma maneira que não é a devida. Né? Então, acho que os senhores devem oficiar nesses parâmetros. Os 3 hospitais, as 4 UPAs, quais são as produções, o que está ocorrendo, por que não está atendendo, quais são os gargalos. A atenção básica, ela passou por uma questão muito grave, assim, de todas, para mim foi a pior, porque perdeu muitas unidades. O que eu posso dizer para os senhores é que para o ano que vem, as reformas foram garantidas, todos foram reformados, os equipamentos, o mobiliário todo foi adquirido, inclusive tive um parecer que eu fiquei muito feliz semana passada, que o meu gestor do depósito disse que, pelo amor de Deus, encaminha de uma vez que eu não tenho onde guardar tanta coisa que chegou nova. Mesas, mobiliários normais administrativos, né? Computadores compramos agora para suprir o resto que faltava. Deve chegar essa semana ou semana que vem. Então, a estrutura vai estar adequada. Mas nós temos lá, eu vou dizer para os senhores, 90% não é estrutura. É os profissionais. Então, nós temos que rever a questão da relação Fundação Municipal de Saúde com a Secretaria de Saúde. É um braço só. Não existe. A Fundação Municipal de Saúde ela é composta, ela é uma empresa pública composta da nossa administração indireta. Muito embora ela tenha só um contrato de prestação de serviço com a saúde, ela é um braço da Secretaria que a Secretaria não pode suprir, e nem o governo, porque só a folha da Fundação extrapolaria a nossa lei de responsabilidade fiscal. Então, por isso, nós temos uma fundação para isso. Então, então, peço aos senhores que, se os senhores acharem que é relevante, a minha opinião, que oficializem para cobrar uma postura, cobrar uma postura e discuti-la. Porque é nessa hora que a gente apresenta, e daqui a pouco apresenta uma solução que alguns aqui já vão enxergar como total desastre, para a gente poder construir juntos. Porque não adianta, sem o legislativo, sem o executivo, executivo sem o legislativo, nós não andamos para lado nenhum. Mais alguém? Eu, sinceramente, encerrando, então, todos estão de acordo, eu nunca fui favorável à municipalização do HU. Nunca, na verdade.
Porque esse, para nós, é o maior ônus que a cidade carrega, hoje é o HU. E o HU poderia ter sido entregue para o Cristo Redentor ou o próprio Conceição. E nós teríamos recursos federais para suprir, e a cidade aqui compraria os serviços do HU dentro das necessidades que a cidade precisa. Agora não, agora nós estamos servindo 400 municípios. E essa encrenca é do município. É de propriedade do município. E como é que nós vamos se livrar disso? Há uma discussão muito grande que tem que... Ou fazer uma PPP que vá de 25, 30 anos, onde alguém possa abraçar esse elefante branco aí que está aí. Agora foi. Desculpe, não é, essa audiência não é um debate, acaba sendo um debate. Né? Mas, presidente, nós temos uma intervenção no hospital, que nem o Graça, que somado às causas trabalhistas, eu sei porque eu tive uma conversa com o secretário Portela, secretário da Fazenda, chega a quase 400 milhões entre as trabalhistas e as dívidas que o hospital tem. Né? Então, imagina o que deve ter no HU nos esperando, no HPS. Se nós formos auditar tudo isso, nós entramos num processo que nós, município, não estamos conseguindo ser gestores dos hospitais. Essa é a grande verdade. Nós municipalizamos a saúde lá atrás, achando que ela seria, e talvez naquele momento fosse necessário, e trouxesse um ambiente, um cenário positivo para os canoenses, mas hoje se vê o contrário. Se vê trabalhistas em tudo quanto é hospital nosso, HPS, HU e Graça. E não se consegue para se tirar esse nó. Isso me preocupa, porque os governos estão entrando e saindo e não acham. Eu sou favorável também, vereador Bamberg, eu sou um dos mais favoráveis a federalizar, ser da federação, ser da união, o nosso HU. Como é o Conceição, como é o Cristo, como é o Fêmina. E nós contratarmos para os canoenses o que nós precisamos. Então, desculpe as autoridades da saúde, a gente está no debate, perdão, não é, aqui nós estamos para perguntar e vocês responderem, mas acaba a gente se emocionando, porque a gente vive isso diariamente. Nós recebemos a cada hora um cidadão canoense, ou é oncologia, ou é qualquer especialidade que vocês possam imaginar. E o cidadão nos cobra como agente político. Ele quer saber como é que ele vai, muitas vezes entra num hospital, tem 5 pessoas, 5 pacientes, e o Bamberg deve ter ouvido várias vezes, eu ouvi várias vezes, 5 pacientes, e a pessoa diz assim, eu era o único canoense dos 5. Aí, entendeu? Então, situações como essa que nos deixam cada vez imaginando que nós temos que mudar. Não, como está, não dá. E temos que sentar os poderes constituídos. Obrigado mesmo. Os poderes constituídos temos que sentar e mudar a gestão. Esta que está, infelizmente, está nos dando prejuízo. Vamos ser francos. Ou ajustar, mas nós temos que fazer alguma coisa, como está. Porque se lembrarem bem, o contador, eu lembro que eu fiz uma pergunta, na última vez que o senhor esteve aqui, já estava mal antes da tragédia. Já estava, os indicadores já estavam chegando nos 30% e não estava dando conta do recado, justamente por isso, por a gestão ter que entender que nós não vamos conseguir resolver a questão do Rio Grande do Sul, nós temos que resolver a questão de Canoas. É isso, presidente. Queria agradecer e saudar os senhores que vieram aqui nos ouvir e também ter esse desabafo aí. Mas não é o contrário. A gente sabe o quanto vocês são dedicados, o quanto vocês procuram a eficiência, a eficácia dentro da saúde, e nós só temos a agradecer a vocês, mas nós precisamos também, às vezes, desabafar, senão aí não conta quem desabafar, né? Obrigado mesmo. Era isso, presidente. Mais alguém de vocês queira fazer uso da palavra? Não? Eu, encerrando, quero deixar registrado também
ouvi na Rádio Gaúcha, isso foi ontem, onde os médicos do Hospital Nossa Senhora das Graças fizeram e fecharam um acordo dentro do parcelamento. Só que se o parcelamento pelo hospital não foi cumprido, a partir de agora, quem é responsabilizado é o município. Abraçou mais uma dívida de um hospital que não é hospital municipal, é um hospital particular. Então, tu imagina, a Justiça do Trabalho conseguiu envolver o município numa situação bem complicada, e não tem como sair. Então, o senhor, Vossa Excelência, viu 400 milhões de passivo, grande parte é ações trabalhistas, financiamento bancário e assim por diante, e agora a Justiça do Trabalho conseguiu vincular o município ao cumprimento do pagamento das ações trabalhistas. Mas isso aí, encerrando, assim, queremos agradecer imensamente a participação de vocês, a vinda para trazer esta apresentação, o seu Clóvis, Amanda, Marcelo, secretário adjunto, quero lhe fazer um agradecimento especial por ter esta coragem de trazer realmente o tendão de Aquiles do problema da saúde para esta casa, e a partir daqui nós temos que trabalhar e fazer um trabalho bastante amplo. Espero que o senhor realmente, o que trouxe, que realmente vai ser uma luz, não só para nós, que seja uma luz para o Executivo, para o Secretário de Saúde, para todo mundo, e principalmente esta casa e o Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde está muito dócil em algumas situações e precisa ser mais agressivo. Então, queremos encerrar dizendo, Michele, obrigado pela presença de cada uma e cada um de vocês. Assim, vamos encerrar essa audiência pública e que Deus lhes acompanhe a todos para os seus trabalhos efetivos que desenvolvem aqui nesta cidade, tentando prestar o melhor serviço para a comunidade canoense. Boa tarde. Muito obrigado.